de trechos da doutrina espírita. E hoje, né, hoje nós vamos fazer uma junção de conceitos de Platão e Aristóteles, tá? Desculpa, Sócrates e Platão. Essa junção de conceitos está no Evangelho segundo o Espiritismo, ok? E no item 4 da introdução. Então, no item 4 da introdução, nós temos um item específico que Allan Kardec, então, ele faz um comparativo, né, dos precursores do cristianismo, Sócrates e Platão, com o Evangelho de Jesus Cristo, né, e, consequentemente, com a doutrina espírita. Tá bom? Então, tá lá. Item 4 da introdução, Sócrates e Platão, é o terceiro vídeo dessa trilogia. Okay? Quem não assistiu os anteriores, assiste, está muito interessante. Então, nesse terceiro vídeo, então, vamos fazer essa junção de conceitos, né, segundo a visão de Allan Kardec. Tá? Seguindo, então, nós temos do fato de haver Jesus conhecido a seita dos essênios, não seria errôneo concluir-se que ele colheu nessa seita a sua doutrina e que, se tivesse vivido noutro meio, teria professado outros princípios. As grandes ideias jamais irrompem de súbito. As que se baseiam na verdade sempre têm precursores, que lhes preparam parcialmente os caminhos. Depois, quando é chegado o tempo, Deus envia um homem com a missão de resumir, coordenar e completar os elementos esparsos e com eles formar um corpo de doutrina. Deste modo, não surgindo bruscamente, a ideia ao aparecer encontra espíritos predispostos a aceitá-la. Assim, aconteceu com a ideia cristã, que foi pressentida muitos séculos antes de Jesus e dos essênios, e da qual Sócrates e Platão foram os principais precursores. Sócrates, assim como Cristo, nada escreveu, ou pelo menos não deixou nenhum escrito. Como ele foi vítima do fanatismo, por ter atacado as crenças estabelecidas e colocado a virtude real acima da hipocrisia e do simulacro das formas, numa palavra, por ter combatido os preconceitos religiosos. Do mesmo modo que Jesus foi acusado pelos fariseus de corromper o povo com os ensinamentos que ele ministrava, Sócrates também foi acusado pelos fariseus de seu tempo de corromper a juventude, de proclamar o dogma da unidade de Deus, da imortalidade da alma e da vida futura. E assim, como só conhecemos a doutrina de Jesus pelos escritos dos seus discípulos, só conhecemos a de Sócrates pelos escritos de seu discípulo Platão. Julgamos conveniente resumir aqui os pontos de maior relevo para mostrar a concordância deles com os princípios do cristianismo. Aos que considerarem esse paralelo uma profanação e pretendo que não pode haver paridade entre a doutrina de um pagão e a de Cristo, responderemos que a doutrina de Sócrates não era pagã, pois tinha como objetivo combater o paganismo. Que a doutrina de Jesus, mais completa e mais depurada que a de Sócrates, não tem a perder com a comparação. Que a grandeza da missão divina do Cristo não pode ser diminuída com isso. Que, além disso, se trata de um fato da história que não pode ser suprimido. O homem chegou a um ponto em que a luz emerge por si mesma de sob o alqueire. Está maduro bastante para encará-la, tanto pior para os que não ousem abrir os olhos. É chegado o tempo de se considerarem as coisas de modo amplo e elevado, não mais do ponto de vista mesquinho e acanhado dos interesses de seitas e de castas. Além disso, estas citações provarão que, se Sócrates e Platão pressentirem a ideia da cristã, também se encontra em sua doutrina os princípios fundamentais do espiritismo. Bom, agora, então, Allan Kardec então, faz esse preâmbulo, né, faz essa abordagem inicial, e agora, então, o nosso querido Allan Kardec vai fazer um comparativo, né, dos princípios de Sócrates e Platão. Então, ele faz uma junção
com a doutrina espírita e também com o cristianismo. Vamos lá? Então, o primeiro item, né, que foi defendido por Sócrates e Platão é o seguinte: o homem é uma alma encarnada. Antes de sua encarnação, existia unida aos tipos primordiais, as ideias do verdadeiro, do bem e do belo. Separa-se deles, encarnado e recordando o seu passado, é mais ou menos atormentada pelo desejo de voltar a ele. Então, como Platão, né, argumentava que a gente não aprende, a gente recorda, né, e que nós somos uma alma encarnada, ou seja, que existe um mundo espiritual e que essa alma encarnada, na metáfora de Platão, né, dentro da caverna, tá, a gente meio que recorda um pouco, né, algumas ideias do verdadeiro, do que é bem, do que é belo, tá bom? Então, o que Allan Kardec fala sobre isso? Allan Kardec fala o seguinte: não se pode enunciar mais claramente a distinção e a independência entre o princípio inteligível e o princípio material. É, além disso, a doutrina da pré-existência da alma, da vaga intuição que ela guarda e de outro mundo a que aspira, da sua sobrevivência ao corpo, da sua saída do mundo espiritual para encarnar e da sua volta a esse mesmo mundo após a morte. É, finalmente, o germe da doutrina dos anjos decaídos. Então, Allan Kardec mostra que existe um paralelo entre os princípios, né, defendido por Sócrates e Platão com o cristianismo e, seguidamente, com o espiritismo. Tá? No item 2, né, de um princípio defendido por Sócrates e Platão, nós temos: a alma se transvia e se perturba quando se serve do corpo para considerar qualquer objeto. Tem vertigem, como se estivesse ébria, porque se prende às coisas que estão, por sua natureza, sujeitas a mudanças. Ao passo que, quando contempla sua própria essência, dirige-se para o que é puro, eterno, imortal, e sendo ela da mesma natureza, permanece aí ligada por tanto tempo quanto possa. Cessam então os seus transviamentos, pois que está unida ao que é imutável, e a esse estado de alma que se chama sabedoria. Assim, o homem que se considera as coisas de baixo, terra a terra, do ponto de vista material, vive iludido. Para as apreciar com justeza, é preciso vê-las do alto, isto é, do ponto de vista espiritual. A verdadeira sabedoria deve, portanto, de algum modo, isolar a alma do corpo, para ver com os olhos do espírito. É o que ensina o Espiritismo no capítulo 2, no item 5. Então, meus irmãos, o que Allan Kardec quer nos trazer com essa mensagem? Que a gente não pode ficar iludido, né, com os desejos do corpo. Entenda? A gente precisa viver a vida nessa matéria, nessa caverna, conforme Platão nos ensina. A gente precisa pagar conta, trabalhar, fazer faculdade, criar filho, ajudar nossos pais, ajudar nossos irmãos. A gente precisa viver essa experiência enquanto encarnado. Mas a gente tem que manter o foco, né, no que verdadeiramente importa. A gente precisa manter o foco na nossa vida espiritual, manter o foco nas virtudes. A gente não pode perder esse foco. Na hora que a gente perde esse foco, a gente fica iludido. A gente se ilude com aquilo que é mundano, com aquilo que é temporário. A gente não pode perder esse foco. Ou seja, a gente precisa trabalhar, precisa fazer compras, precisa pagar boleto, precisa. Mas ao longo desse processo, dessa existência enquanto encarnado, ao longo desse processo na matéria, a gente tem que estar atento para a prática do bem. A gente tem que estar atento para a prática das virtudes. Se você está no supermercado, ajude uma pessoa que você perceba que está precisando de ajuda, na fila do banco, se você está no ônibus. Então, ao viver, entenda, meus irmãos, uma coisa não exclui a outra. A vida enquanto encarnado não exclui o foco no mundo espiritual, tá? Então, na experiência da carne, a gente precisa ter paciência. Então, a gente está trabalhando o foco espiritual. Precisa ter compaixão.
A compaixão é muito importante. Não é porque o irmão está está passando por uma situação, seja de prova ou de expiação, que a gente tem que apontar o dedo e deixar aquela pessoa na sofrência, né? Naquela aflição. Não. Mesmo a pessoa estando passando um processo de prova ou de expiação, que seja, a gente precisa ajudar. Então, precisa ter compaixão com o irmão. Então, desenvolver a compaixão, desenvolver a paciência, desenvolver o amor, desenvolver a caridade. Enquanto a gente está no processo encarnado, vivendo essa experiência na carne, o foco precisa estar em ampliar nossas virtudes e reduzir nossas mazelas, como inveja, ciúme, ira. Mas muita gente, né, quer ter o controle das coisas, o controle daquilo que não se controla. E quando essas coisas saem do controle, saem do planejado, a pessoa entra em ira, né? Então, ela precisa ter o controle. Então, talvez essa seja a sua mazela, a sua sombra. Perder o controle, não ter o controle sobre as coisas, sobre as pessoas. Eu vejo muita gente ficando revoltado quando perde o controle, né? Quando tem uma doença que não estava programada, como se ela tivesse o controle das doenças. Então, precisa desenvolver resignação. Então, você entende que o processo, enquanto encarnado, é viver a experiência na carne, viver essa experiência dentro da caverna, mas manter o foco nas virtudes, reduzir as mazelas, reduzir as sombras, tá? Então, a experiência na carne não exclui, né, o foco no mundo espiritual. Pelo contrário, as duas coisas precisam andar juntas, né? Perfeito? Seguindo aqui o livro, o Evangelho. Então, no item 3, Sócrates e Platão, nós temos: enquanto estivermos o nosso corpo e a alma se achar mergulhada nessa corrupção, né, na caverna, desculpa, nunca possuiremos o objetivo do nosso desejo, que é a verdade. Seguindo. Com efeito, o corpo nos suscita 1000 obstáculos, pela necessidade em que nos achamos de cuidar dele. Além disso, ele nos enche de desejos, de apetites, de temores, de 1000 quimeras, de 1000 tolices, de maneira que, com ele, é impossível sermos sábios, ainda que por um instante. Está aí o princípio das faculdades da alma obscurecida, em razão dos órgãos corpóreos, e o da expansão dessas faculdades depois da morte. Mas não se trata aqui senão de alma de escul, já depurada. O mesmo não se dá com as almas impuras. Esse trecho está no livro Céu e Inferno, primeira parte, capítulo 2, e a segunda parte, capítulo 1. Então, o que Kardec está nos trazendo? Exatamente que os vícios, né, os desejos, nos prendem à matéria. Então, muitos espíritos, após desencarne, continuam presos à matéria. Por quê? Porque se manteve, né, desejando, se manteve preso às coisas. Lembra do principal mandamento: amar a Deus sobre todas as coisas. Então, não é somente sexo, drogas, né, e cigarro, por exemplo, que causa vício. Se você é viciado em pudim de chocolate, lembra, amar a Deus sobre todas as coisas. Se você faz tudo por um pudim de chocolate, quando você desencarnar, você fica viciado. Mesmo sem o corpo, mesmo sem a matéria, você é viciado em pudim de chocolate. Então, meus irmãos, a gente precisa viver na matéria sem apego a nada. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. É essa a lição. Quando você se apega, quando você tem apego a qualquer coisa, vício de academia, quando você se apega, não é que você não tem que fazer, você precisa fazer atividade física, precisa, mas sem apego, né? Sem apego. A gente precisa viver uma vida sem apego, porque dessa forma, ao desencarnar, o espírito está livre, ele não está preso à matéria, tá? Então,
Quando ele está preso à matéria, ele está denso, ele fica denso. Então a gente precisa viver amando a Deus sobre todas as coisas, tá? E ao próximo como a nós mesmos. Seguindo, no item 4, defendido por Sócrates e Platão, nós temos a alma impura, nesse estado, encontra-se oprimida e se vê de novo arrastada para o mundo visível, pelo horror do que é invisível e material. Erra, então, em torno dos túmulos, junto aos quais se tem visto tenebrosos fantasmas, como devem ser as imagens das almas que deixaram o corpo, sem estarem ainda inteiramente puras, que ainda conservam alguma coisa de forma material, o que faz com que a vista humana possa percebê-las. Não são almas dos bons, mas as dos maus, que se veem forçadas a vagar nesses lugares, onde arrastam consigo a pena da primeira vida que tiveram e onde continuam a vagar até os apetites inerentes à forma material, de que se revestiram, as conduzam a um corpo. Então, sem dúvida, retornam aos mesmos costumes que durante a primeira vida constituía objeto de suas predileções. Lembra que eu falei? A gente precisa viver a vida sem apego a nada. Porque na hora que você se apega à matéria, você está perturbando o seu espírito, tá? A gente precisa estar aqui aprendendo e servindo, desenvolvendo nossa percepção e servindo, tá? Seguindo, não somente o princípio da reencarnação se acha aqui claramente expresso, mas também o estado das almas, que ainda se mantém sob o jugo da matéria. É descrito tal qual mostra o Espiritismo nas evocações. Mas ainda, é dito que a reencarnação num corpo material é consequência da impureza da alma, enquanto que as almas purificadas se encontram isentas de reencarnar. O Espiritismo não diz outra coisa, acrescentando apenas que a alma que tomou boas resoluções na erraticidade e que possui conhecimentos adquiridos traz ao renascer menos defeitos, mais virtudes e ideias intuitivas do que tinha na sua existência precedente. Assim, cada existência marca para ela, né, um progresso intelectual e moral. Isso está descrito no livro Céu e Inferno, segunda parte, nos exemplos. Então, meus irmãos, a gente precisa exatamente compreender que existe uma progressão, né? Existe a lei do progresso. A gente precisa, a cada encarnação, a gente vai se depurando, vai aprimorando, vai melhorando nossas virtudes. Então, a gente precisa ter consciência disso, tá? Quero fazer um disclaimer aqui com vocês. Isso aqui não está no livro, né? Mas é que algumas palavras mudam de significado, né, à medida que o tempo avança. Por exemplo, lanterna, que antes era um objeto que iluminava, né? E hoje é muito usado, por exemplo, no campeonato. Ah, o time lanterna, né? Quer dizer, o mesmo objeto que ilumina virou expressão de um time que está por último, né? O barbeiro, por exemplo, que faz barba, né? No século XIX, ele também era dentista, também praticava odontologia e a medicina, né? Então, lá nos primórdios, né, no século XIX, praticava medicina e odontologia. Hoje, já não faz mais isso. Que bom, né? Então, o que acontece? Por que eu estou falando isso? Porque existe uma palavra que algumas pessoas ainda confundem. Vamos lá? Vamos dar sequência, então. Que é a palavra daimon. Tá? A palavra daimon, na época de Sócrates e Platão, que 400 anos a 500 anos antes de Cristo, significava espírito, tá? Ou gênio particular. Tanto que Sócrates usava muito essa expressão, meu gênio particular. Né? Que Sócrates, meus irmãos, era médium, né? O profeta, como dizem, né? De acordo com a religião. Pode ser médium ou profeta. Então, o Sócrates conversava com espíritos. Ele era médium, ele conversava com espíritos, tá? E ele chamava esses espíritos de daimon, ou gênio particular. E com o passar dos anos, depois de vários séculos depois, a Igreja Católica, então, utiliza a palavra daimon para representar demônio e utiliza outras palavras para o nome de espírito, tá?
que hoje nós entendemos que são espíritos. Então, daimon não significa demônio. Daimon significa, na época de Sócrates, na época de Platão, daimon significa espírito, ok? Ou gênio particular, como Sócrates chamava. Então, no item 5, nós temos, após a nossa morte, o gênio, o daimon, o espírito, ok? Que nos fora designado durante a vida, leva-nos a um lugar onde se reúne todos que têm de ser conduzidos ao Hades para ser julgados. O Hades é uma espécie de purgatório, tá? Onde os mortos são julgados. Assim, as almas, depois de haverem estado no Hades, no purgatório, o tempo necessário, são reconduzidos à vida em muitos e longos períodos. Purgatório também pode ser umbral, de acordo com o seu entendimento. Tá? Pode ser umbral. Purgatório é um do momento em que a alma expia, né? É um processo de expiação do espírito quando ele desencarna, tá? Que a expiação, meus irmãos, não acontece só enquanto ele está encarnado. Ah, você está encarnado, né? E tem uma doença, resultado do processo de expiação, ok? Isso acontece, muito comum. E também no processo de quando você desencarna. Muitas expiações acontecem exatamente no umbral, exatamente no momento em que você desencarna, que aí você vai expiar aquilo que você fez na sua vida enquanto encarnado, tá? Então, isso acontece no umbral ou no purgatório e também acontece enquanto encarnado. Seguindo. É a doutrina dos anjos da guarda ou espíritos protetores e das reencarnações sucessivas, após intervalo mais ou menos longos na erraticidade. No item 6, Sócrates e Platão, nós temos: os demônios ocupam o espaço que separa o céu da terra. Demônios, lembrando, são espíritos, tá? Constitui o laço que une o grande todo a si mesmo. Não entrando nunca a divindade em comunicação direta com o homem. É por intermédio dos demônios, dos espíritos, que os deuses se relacionam e conversam com ele, quer durante a vigília, quer durante o sono. Então, como é que Deus conversa com a gente? Através dos espíritos mais elevados, né? Através dos nossos mentores, nossos anjos da guarda. Perfeito? A palavra daimon, da qual fizeram o termo demônio, não era, na antiguidade, tomada no mau sentido, como nos tempos modernos. Não designava exclusivamente seres malfazejos, mas todos os espíritos em geral, dentre os quais se destacavam os espíritos superiores, chamados deuses, e os menos elevados, ou demônios, propriamente dito, que se comunicavam diretamente com os homens. O Espiritismo também afirma que os espíritos povoam o espaço, que Deus só se comunica com os homens por intermédio dos espíritos puros, encarregados de transmitir suas vontades, e que os espíritos se comunicam com eles durante a vigília, durante o sono. Substitui a palavra demônio pela palavra espírito, e tereis a doutrina espírita. Ponde a palavra anjo e tereis a doutrina cristã. Então, meus irmãos, é uma questão de palavra com o mesmo significado, tá? Quando você fala 6 ou meia dúzia, eu quero meia dúzia de laranja, ou eu quero 6 de laranja, você está falando a mesma coisa, ok? Seguindo, no item 7, Sócrates e Platão. A preocupação constante do filósofo, tal como compreendia Sócrates e Platão, era de que tomar o maior cuidado com a alma, menos pelo que respeita a esta vida, que não dura mais que um instante, do que tendo em vista a eternidade. A alma é eterna e essa vida dura alguns anos, né? Se a alma é imortal, não será prudente viver visando a eternidade? Kardec faz essa pergunta. Vem cá, a alma não é imortal? Por que a gente está tão preocupado com as quimeras do corpo, né? Por que a gente não visa, não coloca nosso pensamento na imortalidade da alma, na imortalidade do espírito? O cristianismo e o espiritismo ensinam a mesma coisa. Então, seguindo, se a alma é imaterial, ela deve passar após esta vida para um mundo igualmente invisível e imaterial, do mesmo modo que o corpo, decompondo-se, volta à matéria. Importa somente distinguir bem a alma pura, verdadeiramente imaterial, que se alimente, como Deus, de ciência e pensamentos.
da alma mais ou menos maculada de impurezas materiais, que a impede de elevar-se para o divino e a retém nos lugares de sua passagem pela terra. Então, quando a alma ela está impura, quando ela está maculada, ela fica preso, né, à crosta terrestre. Como se vê, Sócrates e Platão compreendiam perfeitamente os degraus de desmaterialização da alma. Insiste na diversidade da situação que resulta para elas de sua maior ou menor pureza. O que eles diziam por intuição, o Espiritismo prova com inúmeros exemplos que nos põem sob as vistas. Isso está em Céu e Inferno, segunda parte, tá? Então, se a morte fosse a dissolução completa do homem, seria muito vantajoso para os maus, pois se veriam livres e ao mesmo tempo do corpo, da alma e dos vícios. Aquele que adornou sua alma, não de ornatos estranhos, mas com o que lhe são próprios, só se poderá aguardar tranquilamente a hora da partida para outro mundo. Ou seja, se você viveu bem sua vida corpórea, você não tem preocupação quando chegar seu momento de desencarne, né? Em outros termos, equivale a dizer que o materialismo, que proclama o nada para depois da morte, anula toda a responsabilidade moral posterior e, por conseguinte, há um estímulo ao mal, que o mal tem tudo a ganhar, né? Somente o homem que se despojou dos vícios e se enriqueceu de virtudes pode esperar com tranquilidade o despertar na outra vida, na vida espiritual. O Espiritismo nos mostra, por meio de exemplos que diariamente nos põe sob os olhos, quanto é penoso para o mal o passar desta vida para outra, a entrada na vida futura. Isso está no livro Céu e Inferno, segunda parte, capítulo 1. Ou seja, as pessoas que praticam mal, os vícios, né, o quanto isso é penoso quando elas passam para o outro lado, porque terá que expiar isso no mundo espiritual, tá? No item 10, Sócrates e Platão, está lá. O corpo conserva bem impresso o vestígio dos cuidados que foi objeto dos acidentes que sofreu. Dá-se o mesmo com a alma. Quando despojada do corpo, traz evidentes os traços de seu caráter, de suas afeições e as marcas que lhe deixaram todos os atos de sua vida. E nós sabemos que tudo que a gente faz, né, fica gravado no perispírito. Então não é porque você desencarna que você vai ser uma boa pessoa. Não, não é isso. Você desencarna, você perde o corpo, mas continua sendo a pessoa que você sempre foi, ou pelo menos aonde você chegou, né? Assim, a maior desgraça que pode acontecer a um homem é ir para o outro mundo com uma alma carregada de crimes. De tantas opiniões diversas, a única que permanece inabalável é de que mais vale receber do que cometer uma injustiça. Vou repetir. Mais vale receber do que cometer uma injustiça. Lembra quando Jesus fala, né? Quando te der um tapa no rosto, oferece a outra face? E que, acima de tudo, devemos cuidar de não parecer, mas de ser homem de bem, pessoas de bem, tá? Encontramos aqui outro ponto capital confirmado hoje pela experiência. O de que a alma não depura, conserva as ideias, as tendências, o caráter e as paixões que teve na Terra. Ou seja, a alma mantém tudo, né? Quando a gente desencarna, a gente mantém tudo no outro lado, no mundo espiritual. Esta máxima, mais vale receber do que cometer uma injustiça, não é inteiramente cristã? Jesus exprimiu esse pensamento por meio dessa, né, imagem. Se alguém vos bater numa face, apresentai a outra. Meus irmãos, esse é um tema bastante amplo, tá? Espero que com isso a gente consiga ter concluído essa trilogia, né? Em que Sócrates e Platão, como precursor do cristianismo, plantou as sementes que depois Jesus Cristo veio reunir e, segundamente, o Espiritismo veio então explicar, tá bom? Muito obrigado a todos. Curta esse vídeo, compartilhe, comente, ok? Vamos transbordar o bem, vamos disseminar o bem, tá bom? Um bom dia para você, tudo de bom